Boa tarde, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Jefferson Fabiano Mazaro, eu sou professor de língua portuguesa e eu estou aqui me apresentando porque a partir de hoje eu vou ser o novo professor de vocês de língua portuguesa, tá? Eu vou fazer a explicação do conteúdo que a outra professora deixou para vocês poderem estudar para a prova. E o que vocês tiverem de dúvida, podem me perguntar no WhatsApp, as questões, os exercícios, eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos caminhar juntos, vamos fazer com dedicação, determinação eu estou aqui, vocês podem contar sempre comigo para o que vocês precisarem, tá bom? Então vamos dar sequência. Bom, o que eu vou fazer hoje? Eu vou dar uma breve explicação de um resumo do conteúdo que vocês têm aí para vocês poderem estudar para a prova, tá? Então, começando, a primeira parte é a origem da escrita. A escrita, pessoal, ela é muito importante no nosso dia a dia, tá? É com a escrita que nós nos comunicamos de diversas formas, seja por meio tradicional de cartas, bilhetes, até meios digitais como WhatsApp, Facebook, e-mail, Instagram e outros recursos mais. Então a escrita ela é muito importante no nosso dia a dia porque é através dela que vamos nos comunicar com as pessoas. A escrita nos permite que a gente escreva para outra pessoa o que a gente quer, certo? Por exemplo, um professor e o aluno. Eu falo assim para vocês, por meio de mensagem. Pessoal, eu estou enviando exercício, eu quero que vocês que façam esses exercícios. Então, eu estou solicitando, pedindo para vocês por meio da mensagem que vocês façam os exercícios. Então, a mensagem ela é uma grande comunicação entre as pessoas do mundo todo. E a escrita não foi diferente. A escrita ela teve a sua origem, ela teve o seu surgimento e ela é muito importante, tá? Então vamos lá. Você já se perguntou desde quando o ser humano sabe se comunicar por meio da linguagem ou como nós desenvolvemos um modo de interação tão avançado como temos hoje em dia? Pois então, vamos descobrir um pouco sobre como surgiu nossa linguagem e como esse processo funciona na humanidade desde o início dos tempos de hoje. Então, aqui a história da escrita. Há milhares de anos, mulheres, homens, crianças viviam em cavernas feitas pela própria natureza. Estas pessoas se alimentavam de frutas, ervas, raízes e carne de animais que conseguiam caçar. Nesta época, as pessoas faziam desenhos que representavam animais, objetos e pessoas. Estes desenhos é que nos trazem informações daquela época. Quando a escrita ainda não existia e talvez mal soubessem falar, os desenhos eram feitos nas paredes das cavernas. Então, olha o exemplo. Ó. Nós temos aqui o desenho que foi feito nas cavernas, então os animais. Então, como naquela época o homem não conseguia mal se comunicar, não conseguia mal escrever, o que ele fazia? Ele registrava sua comunicação através de desenhos nas paredes das cavernas. Então ele desenhava lá uma mensagem, uns desenhos, alguma coisa que tinha um significado, tinha uma simbologia. E aí era com isso, era através desses desenhos que o homem conseguia se comunicar, expressar o que ele estava querendo e o que ele estava pedindo para outras pessoas. Então era através dos desenhos que eles conseguiam se comunicar, certo? Com o passar do tempo, o homem começou a cultivar a terra, domesticar animais, fazer trocas. Os desenhos então não eram suficientes para o registro. Então, depois que o homem começou a cultivar a
ter mais essa evolução, os desenhos para o homem ficou mais vazio, não tinha muito mais significado, eram poucos. Foi nesta época, portanto, que surgiram as letras. Então, quando as mensagens em desenhos começou a ficar muito pouco, começou a surgir as letras. Mas essas letras não eram iguais a que nós temos hoje. Elas passaram por um processo de evolução, foi mudando conforme o tempo. Então, olha aqui ó, as letras como eram, ó. Tá? Aqui eram as letras como eram registradas naquela época quando começou, e hoje nós temos o nosso alfabeto, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Assim como o homem da caverna sentiu necessidade de registrar pensamentos e acontecimentos, nós também precisamos fazer esses registros. Só que o homem atual utiliza várias formas de registro. Então, assim como o homem lá daquela época, que não tinha tecnologia nenhuma, não tinha recurso nenhum, hoje nós precisamos fazer o nosso registro, certo? E ó, o nosso registro é através de placa de trânsito. O que está significando aqui, pessoal? Que é proibido estacionar. Então aqui é uma comunicação que está querendo dizer o quê? Que através desse E, com esse risco, significa proibido estacionar, tá? E depois nós temos a evolução do alfabeto. Então, assim como a escrita surgiu, teve a evolução da escrita, das letras, o alfabeto também. O alfabeto, pessoal, são as letras que oferecem base para que haja comunicação. Então, é através do alfabeto que nós vamos lá pegar uma letrinha e através dessa letra a gente vai, escreve e forma uma palavra, forma uma frase, tá? Por exemplo, mãe. Eu estou utilizando as letras M, A, E, mãe. Por exemplo, bola, B-O-L-A, tá? Então, o alfabeto nos dá essa ferramenta da gente pegar as letras e formar frases e palavras. Obviamente, também nós nos comunicamos por outros meios. Os meios não escritos, como imagens e gestos. Mas hoje vamos lembrar a importância do alfabeto em suas variações, que atendem até mesmo pessoas com alguma deficiência. Então, hoje também nós nos comunicamos não só pelos meios escritos. Nós nos comunicamos por meios de imagens e gestos. Então, por exemplo, quando eu estou em algum lugar que eu não quero falar com a pessoa, eu falo assim, ó. Eu estou querendo dizer, vai lá, tá? E assim quer dizer, depois eu converso com você, ou amanhã, tá? Então, os gestos, mímicas e desenhos, eles significam muito. Como, por exemplo, essa placa de trânsito aqui, ó. Proibido estacionar. Então, ele está querendo me dizer que é proibido estacionar por meio de desenhos. Então, ó, a história da escrita e o alfabeto, tá? Eu já falei para vocês a história da escrita que surgiu lá na época do Homem das Cavernas, tá? Com a representação de animais. E o alfabeto. Você já ouviu falar sobre o alfabeto? O alfabeto é também conhecido como abecedário ou ABC. Este é o nosso alfabeto, tá? Eu já falei A, B, C, D, tá? O K, o Y e o W são letras que usamos em abreviaturas, por exemplo, quilômetros, palavras estrangeiras que nem show e nomes próprios. Então, KM significa quilômetro, é uma palavra de abreviatura. Palavras estrangeiras, show, né? SHOW, show, tá? Então as letras K, W e Y, elas são usamos para escrever abreviaturas
nomes, palavras estrangeiras, como nomes em inglês, tá? Que vem lá do estrangeiro e vem para cá para o Brasil e a gente usa. Então, como fica o nosso alfabeto com as letras K, W e Y? Fica assim: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Além do nosso alfabeto tradicional, outros alfabetos foram criados para ajudar pessoas que tinham dificuldade para enxergar ou ouvir, que assim surgiram linguagens adaptadas para pessoas, que são de grande importância nos dias de hoje. Precisamos pensar em um mundo que abrigue a todos de maneira igual, e a comunicação é uma das coisas mais importantes para o ser humano. Pode expressar e ser compreendido. Então, ao mesmo tempo que eu quero me expressar com as palavras, eu também quero que as pessoas me entendam. Então, eu estou me comunicando com vocês por vídeo e eu espero que vocês possam compreender essa explicação desse vídeo, tá? Então, nós temos vários tipos de alfabetos, tá? Nós temos o alfabeto em Braille, o alfabeto em Libra e o nosso normal, tá? O alfabeto em Braille é esse aqui, ó, que ele tá com os símbolos, tá? Ele tá com os símbolos, ó. Vou pegar aqui. E o alfabeto em Libras. O alfabeto em Libras, pessoal, esse alfabeto em Libras, ele serve para comunicar com as pessoas que não conseguem, tá? Falar. Então, cada letra do alfabeto tem um gesto, ó, o A, o B, né, o C, o D, o E. Então, cada letra do alfabeto tem uma expressão de uma mãozinha. E essa mão, as pessoas que não podem, não conseguem falar, elas se comunicam através desses gestos, tá? Então, nós temos o alfabeto em Braille, o alfabeto em Libra. E aí, pessoal, nós chegamos também nas linguagens, os tipos de linguagem: verbal, não verbal e linguagem mista, tá? O que acontece? A linguagem verbal, pessoal, é tudo aquilo que é escrito, tudo que eu utilizo como escrito, tá? O que eu estou mostrando aqui para vocês na tela é linguagem verbal. A linguagem verbal, eu me comunico através da escrita. Tudo que é escrito, tá? Propaganda de supermercado que tem escrito é a linguagem verbal. Placa de trânsito escrito é linguagem verbal, tá? Então, tudo que é escrito é linguagem verbal. Linguagem não verbal são as linguagens utilizadas por desenhos, gestos, mímicas, tá? Figuras, imagens. Então, por exemplo, a placa de trânsito, por exemplo, ó, olha o exemplo. Aqui eu tenho o desenho de um cigarro, que quer dizer proibido fumar. Então aqui eu tenho o exemplo de linguagem não verbal. E aqui eu tenho o exemplo de linguagem verbal. Ó. É proibido fumar neste local. Está escrito. Então é linguagem verbal. É figura, desenho, imagem ou gesto, linguagem não verbal. Então, tudo que é desenho, gesto, mímica, eu vou me comunicar, é linguagem não verbal, tá? E linguagem verbal eu utilizo pelo meio escrito. Que nem a placa de trânsito aqui eu tenho uma mistura. Eu tenho uma mistura de linguagem verbal e não verbal. Então, a linguagem mista é aquela linguagem que eu tenho ao mesmo tempo uma linguagem verbal e não verbal. Então, a linguagem mista, um exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, se eu tenho esse cartaz, proibido fumar escrito e em desenho, eu estou utilizando a linguagem verbal, que é o escrito, ó, proibido fumar, e a linguagem não verbal, que é por meio do desenho, tá? Então, eu tenho esses dois tipos de linguagem.
Tem hora que eu vou utilizar só a linguagem verbal, que é a linguagem escrita, só a linguagem não verbal, que é por desenhos, e ao mesmo tempo, ou seja, ao mesmo tempo ela está utilizando o escrito e ela está utilizando os desenhos, tá? E aí fica como uma linguagem mista, ou seja, linguagem verbal e não verbal junto ao mesmo tempo, tá? E a história em quadrinhos. Bom, pessoal, a história em quadrinhos, elas são compostas de linguagem verbal e não verbal, tá? Tem histórias em quadrinhos que é só feito por linguagem verbal, que é linguagem escrita, e tem histórias em quadrinhos que é tudo sem escrito, é só imagens e desenhos, tá? Isso vai depender do autor. As histórias em quadrinhos, pessoal, são apresentadas dentro de quadrinhos, local onde os personagens são expostos e a fala é escrita dentro de diversos tipos de balões. Há também histórias em que não se usa nenhum tipo de balão. A mensagem ela é transmitida somente através dos desenhos e das expressões. Há também as onomatopeias, que são sons, ruídos produzidos pelas letras e desenhos dentro dos balõezinhos. Então, por exemplo, essas palavras aqui, ó, letras, são onomatopeias, ó. Ponto de exclamação, zap, up, wap, i, uau, ah. Então são onomatopeias, ou seja, sons produzidos por algum tipo. Então lá no quadrinho, se o personagem bateu a cabeça na árvore, então ele vai, por exemplo, então onomatopeias, tá? Onomatopeias são sons produzidos, ó, pelos próprios personagens, ó, tá? E aí nós temos alguns tipos de balões, ó, balões de fala, balões de pensamento. Então, quando o personagem na história em quadrinho vai falar, ele vai utilizar esse balãozinho aqui, ó. Quando ele vai pensar, é mais ou menos da nuvem, tá? Balões de grito, ó, grito. Balões de coletivo, ou seja, muitas pessoas vão falar. Temos os balões de cochicho, o balões de amor, o balões de ideia e o balões de xingamento, tá? Os sinais de pontuação, pessoal, são variados, pois eles também ajudam a reforçar essa escrita dentro das histórias em quadrinhos, ou seja, os sinais de pontuação, eles reforçam as vozes dos personagens que expressam como sentimentos, como raiva, emoção, medo, tristeza, tá? Então, dentro da história em quadrinho, pode ter um sinal de pontuação lá, um ponto de exclamação. Ele está expressando o que para o personagem? Uma admiração. Então, ele está admirando, então vai ter um ponto de exclamação lá. Tá? Mas isso não é toda a história em quadrinhos que tem, tá? Algumas usam mais alguns recursos e outros, tá bom? Então, histórias em quadrinhos, elas são o local onde os personagens vão expor ali os acontecimentos engraçados, os acontecimentos do dia a dia, o que eles querem dizer. Então, é uma história em quadrinhos, é uma história, mas dividida em sequência de quadrinhos, tá bom? Pessoal, a nossa explicação é isso, tá? Espero que todos vocês tenham entendido a explicação para vocês terem para estudar para a prova. E eu quero que vocês saibam que eu estou à disposição para ajudar vocês, tá bom? Contem sempre comigo. A partir de hoje nós vamos trabalhar junto. Espero que vocês façam os exercícios, as atividades que eu vou colocar a partir de hoje, tá? E qualquer dúvida é só me chamar que eu estou à disposição. Muito obrigado a todos, tenham bons estudos, boa aula e até uma próxima aula de língua portuguesa, tá, pessoal? Tchau!